Boa tarde, professor. Tudo bem, Thelma? Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, professor. Sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. Bom, nós temos aqui dois vereadores de perfil trabalhador. A TV Prevê testemunha do que eles já realizaram na Câmara, dois trabalhadores na verdadeira acepção do termo. Os dois foram reeleitos. Então, a primeira pergunta é igual. Como é que vocês viram a campanha? Com quantos votos vocês se reelegeram? Estava dentro do perfil, era o que esperava? E é da onde que saíram esses votos para vocês? Começa com a Thelma aqui. Então, vamos lá. É madame. Ô, professor, tá aí uma coisa, esse adjetivo, o senhor fala, meu marido vai dizer, não, é trator, não é madame, é boa para trabalhar, péssima para passear, né? Com relação à campanha, eu vi uma campanha muito difícil, para quem já era do meio político, né? Uma campanha difícil. Por quê? Porque as pessoas são colocadas numa vala comum, onde quem já é político é sem vergonha, não merece confiança. Então, a questão da reeleição, ela foi bastante difícil, né? Tem culpa o eleitorado? De jeito nenhum. A classe política fez por merecer e é necessário que ela se reinvente e mostre para que veio mesmo, né? O número de votos, eu sou obrigado a dizer que em termos numéricos eu tive uma diminuição. Foram 3.033 votos, mas em termos de percentual dos votos válidos, eu tive um ganho. E eu acho até que tive mais votos do que eu esperava, porque eu tinha consciência, e falava muito com o Marquinho, que a reeleição seria muito difícil, né? Então, essa é uma análise inicial que eu faço dessa situação. Sou muito grata, é muito voto, é voto demais, mas foi difícil a reeleição. Marquinho. Professor, quero agradecer aos 1.796 eleitores que acordaram no domingo, foram até as urnas, colocaram o nosso número lá e confirmaram. Quero agradecer de coração. Estou muito feliz com a minha votação, como a Thelma colocou aqui. A reeleição é muito mais difícil do que uma eleição. Uma eleição você é uma novidade, você é uma promessa, você está ali vendendo sonhos, né? Uma reeleição não, uma reeleição você está ali para você mostrar se você foi aprovado ou se você foi reprovado. Então, independente da quantidade de votos, o importante é que nós estamos lá, a população nos escolheu para os próximos 4 anos trabalhar pela cidade de Bauru, e eu prometo fazer isso com muito carinho, com muita garra, como eu sempre fiz, continuar trabalhando para a população de Bauru. Estou muito grato, professor. Muito bom. É isso aí, professor, e eu acho que é isso mesmo. A população vai à urna e ela confirma ou não, né? Então, a gratidão e o reconhecimento é muito importante. E lembrar, né, Marquinho, que independente da quantidade de votos que você teve, você está à disposição da população. Isso que é importante. O Thelma, Solidariedade fez mais alguém em Bauru, vereador? Não, nós saímos só com 3 candidatos. O Solidariedade tem 2 anos e 10 meses. Quem era? Era o Dori, né, professor Dorival, o Duda Moto e eu. Né? Todo mundo teve o que estava esperado. O que nós computamos aconteceu. Né? É um partido novo, não só em Bauru, novíssimo, né? Claro. Mas nacionalmente tem 2 anos e 10 meses. É um partido que vem se estruturando, né? E o Solidariedade, dentro do cenário do Estado de São Paulo, ele tinha algumas metas e ele superou as metas. Eu acho interessante isso. E a gente pensa, Solidariedade tem o lado sindical, é um partido de centro-direita, é um partido de filosofia muito interessante. E eu sou muito grata ao Solidariedade pelo apoio que me deu. Sou muito grata mesmo. Marquinho, e o PP? O PP fez 2 vereadores, eu e o Fábio Manfrenato, com outras pessoas bastante bem votadas acima dos 1.000 votos. O Fabinho com 10.254 votos. O Fabinho é um fenômeno, né? Foi um fenômeno, né? Ele dispensa comentários, né? A votação dele aí acabou de cacifando ele para deputado estadual daqui 2 anos. Não tenho dúvida. Que é o sonho dele, o grande sonho dele, né? Mas enquanto isso vai estar trabalhando aí na Câmara Municipal. Quero deixar um agradecimento especial ao Neu também, que acreditou na gente. Eu fui o primeiro que fui para o PP nesse momento de transição, onde nós saímos do PMDB, a Thelma também era do PMDB, foi para Solidariedade, eu acabei indo para o PP, na sequência veio o Fabinho Manfrenato, a gente conseguiu criar uma estrutura bacana e ter uma votação expressiva. O PP teve 19 mil votos
né, uma votação bastante expressiva para a cidade de Bauru, no momento onde essa crise financeira, crise política e principalmente a crise de ética na política brasileira, a gente fica muito feliz de poder representar a população mais uma vez, agora no novo Partido Progressista, junto com o nosso deputado federal Ricardo Izar. O que vocês esperam agora para o segundo turno para prefeito em Bauru? E como é que vocês viram a votação do Purini ser abaixo do que dava as pesquisas? Nós mesmos esperávamos no mínimo 20% dos votos para o Purini e no fim caiu numa votação, embora a gente tenha sentido que estava minguando, estava diminuindo a do Purini. E a campanha do Purini, que falar a verdade, dos 3 candidatos, ele teve uma presença, no nosso modo de interpretar, bastante positiva para ganhar voto. Como é que vocês viram a votação do Purini? Se foi decepcionante para vocês? E aí o Raul e o Gazeta, e como eles estão se comportando agora para o segundo turno? Acho que posso falar eu primeiro, que estava na coligação do Renato. Nós esperávamos mais mesmo, viu, professor? E achamos que nos últimos 10 dias, na última semana, o Renato teve uma perda significativa do número de votos. Talvez alguns erros estratégicos mesmo, né? Mas isso, eu acho assim que o mais importante é você saber perder. Perdeu, assume, analisa, verifica e não fica procurando não é fácil bodes. Saber né? perder. E não fica procurando bode expiatório. Perdeu, vamos ver, vamos analisar. Para quem não mas perdeu é fácil falar isso, não é para quem... Professor, a gente tem que se preparar, olha... Claro, na primeira eleição eu me preparei para perder. E a democracia, né? Eu também me preparei para perder, porque ganhar é bom, né? Mole, é golpe. Como é que eles vão falar que é golpe agora depois das eleições? Não tem jeito. Caiu um terço, né? Claro. Mas nós esperávamos mais e houve um erro estratégico. E realmente a população vem apostando em pessoas que não tiveram ainda um mandato. E o Raul e o Gazeta não tiveram mandatos. E tem um caminho para isso. Eu quero deixar registrado que o PP fechou com o Gazeta desde o começo, desde o início. Parabenizar a campanha limpa que o Gazeta fez e tem feito, tem se posicionado até agora, inclusive nos debates, sem procurar atacar ninguém, sem procurar fazer nenhum tipo de videozinhos assim, maldosos, maldosos que rodou bastante. Os vídeos que correram de todo mundo aí, falando mal do Gazeta, falando mal do Raul. O Purini foi a maior vítima. Apanhou muito. Apanhou bastante. Né? Enfim. Quem que soltou os vídeos do Purini? Boa pergunta. Eu gostaria de saber, então. Boa pergunta. Alguém mas, enfim, de Pindamonhangaba não é. De lá de fora alguém interessado. A hora que você vê ler livro de detetive, o Poirot, por exemplo. Primeira coisa que ele faz, quem tem lucro com isso daí? Aí ele já... Mas acho que falando especificamente dos debates, professor... eu vou falar assim, a campanha de Bauru foi suja nos bastidores, pior que a de Bauru foi a de Marília. A de Marília, como eu tenho escola lá, eles me mandavam os vídeos que corriam lá. Coisa nojenta a campanha de Marília. A de Bauru, com toda a sujeira que a gente viu aí, olha, até que estava mais ou menos. Até que foi light. É uma pena ser assim, né, professor? Né? Acho que uma pena, os debates têm que ser no campo das ideias. Mas o Purini levou cacete. Eu recebi uns vídeos do Purini. O Purini, eu acho que ele teve a melhor televisão, né, da campanha. Eu acho que talvez até a televisão ocupa muito tempo, professor. Talvez faltou tempo dele andar um pouquinho mais nos bairros. Acho que ele poderia ter caminhado um pouquinho mais e saiu um pouco tarde. Você acha que a presença do Rodrigo no final, a hora que o Rodrigo encostou, ele caiu, é a rejeição. E não é só culpa do Rodrigo, não. Tem 2 Rodrigo. Um Rodrigo com dinheiro e um Rodrigo duro, sem dinheiro. Que é o que os prefeitos que vão entrar vão encontrar. Que é que vocês, vereadores, vão encontrar. Que é que os 6.000 prefeitos do Brasil vão encontrar. Quer dizer, o último mandato do Rodrigo, por culpa dele também ou não, sem dinheiro, sem grana. O que ele fez? Nada. Mas mesmo assim, professor, o Rodrigo não foi um erro de estratégia? Ele tem 50% ainda de aprovação. Onde você tem 50%. Aonde? Acho que eu faço não dá isso. Não dá, professor? Eu estou falando sempre. Mas independente disso, não se transfere voto. É muito difícil. Só que o Rodrigo... Não. Só que o Rodrigo tinha
80% da preferência do eleitorado de Bauru. Sim, hoje isso não na é mais reeleição. isso. Hoje já não é mais isso, mas eu não acredito que caia muito Não é mais do que 50%. culpa deles, não. Fica botando culpa no Rodrigo. É o não momento Cara, político. tá... Isso aí, professor, é como você ter um amigo de posição social muito boa, muito rico. Todo mundo está lá. Se ele perder tudo, ninguém vai lá, professor. É mais ou menos por aí. Você tá certinha, Essa não adianta. certinha. A gente traz uma coisa do cotidiano, mas é uma verdade. Eu não acho que o Purininho cometeu erro, não. A campanha dele foi uma campanha boa. Ele mostrou uma presença simpática e tal. Preparado para os discursos. Preparado. O discurso Bem dele treinado, entendeu? Sim. Eu acho que... E como ele estava em terceiro, foi a que esvaziou e a campanha do Rodrigo não somou nada. Se não tirou também, não somou nada. E ele mostrou muito Rodrigo no final. Mostrou muito Rodrigo no final. O Gazeta, que tem a esposa que é secretária, mostrava os erros da administração do Rodrigo. Quer dizer, Ele apostou nos erros, né? apostou nos dois. O Gazeta foi político, foi inteligente nesse aspecto, né? Mas até mesmo a Que questão ele da... é político. A continuidade também, né, professor? Vê, ó, Marília, Pederneiras, Agudos, Lençóis só Paulista. Piratininga e Presidente Alves reelegeram o prefeito. Exatamente, eu acho que essa eleição Por foi uma isso que eleição ele de tinha que ter novato. escondido o Rodrigo, não traz o Rodrigo pro palanque. Eu acho que talvez, olhando por essa ótica, vendo que as pessoas não querem o continuismo, as pessoas querem o que é novo, esperam, né? A população, até por conta dessa crise de ética que eu falei, professor, Claro. a forma de agir deles é o seguinte, ó, vamos colocar gente nova porque nós vamos testar pessoas novas, é a forma que a população tem. Vamos ver o que de o povo colaborar. pensa? Vamos ver o que o povo pensa? Vamos lá. O Rafael do Parque Vista Alegre. Vereadores reeleitos. O que vocês farão nessa nova etapa da Câmara? Vocês têm coragem de abrir a caixa preta da Indurb, da Coab e do DAI? Ou vão ficar com os discursos decorados? A Transurb, que reúne as empresas do transporte coletivo, também é caixa preta. Sei que... Bom, nós estamos lá, nós estamos com uma CEI do DAI aberto, inclusive agora, né, professora? A gente está debatendo aí uma questão. Acho que se existem caixas pretas, nós temos que debruçar em cima de cada uma delas e debater. Toda vez que tiver uma solicitação para investigação, eu acho que o vereador ele tem que se posicionar, desde que a solicitação não seja política, né? Política, principalmente política partidária, eu acho que o vereador tem que se debruçar em cima e trabalhar. E o que nós vamos trabalhar, eu acho assim, tanto eu acredito que a doutora Thelma deve ir na mesma linha, esse vai ser um mandato dos próximos 4 anos de pouquíssimos recursos. Eu acho que a gente tem que fazer é batalhar por emendas parlamentares, principalmente, né, para que possa colaborar com os cofres públicos municipais, porque nós vamos sofrer muito, professor, nos próximos 4 anos por falta de recursos, por conta da queda de arrecadação que eu sempre coloquei aqui, eu enquanto líder de governo, sempre trazia as dificuldades do governo por conta da queda de arrecadação do nosso país, da nossa cidade. Eu fico muito tranquila, porque os pedidos de esclarecimento, esse aí nada mais é que uma comissão especial de investigação ou de inquérito, como queiram, eu sempre tive muito presente e participei de todas de formativa, assinei, tudo direitinho, então eu não tenho problema nenhum em esclarecer. E acho que faz-se necessário, quando você faz um esclarecimento, você aponta os erros do caminho. E quando você aponta os erros, você tem a oportunidade de corrigi-los. Então, nessa situação, a minha postura será sempre a mesma, de esclarecer aquilo que é necessário esclarecer, de, se tiver que mostrar alguma situação, mostrar de uma forma para que haja correção dos caminhos. Então, eu não tenho problema nenhum. Nossa, só para sintetizar o que eu estava falando, eu sou muito palpiteiro, né? Se o Rodrigo tivesse com o prestígio que ele estava quando ele terminou o primeiro mandato, ou até no primeiro ano do segundo, não tenha dúvida que o Purininho estava no segundo turno aí. Com risco até de ter sido eleito no primeiro turno. Claro, Essa é a verdade. não tenha dúvida. Foi um erro de estratégia. Tem um desgaste ele natural. Tinha que fazer, né? a defesa do Rodrigo, sim, mas não colocar como ele colocou, entendeu, né? Ele tinha que fazer a defesa, mas tinha que mostrar E aquilo volta a que frisar, viu, vai Rodrigo? fazer. Não ponho culpa Essa é em uma maneira você, tranquila. não. Prefeitos dessa gestão, tanto é que está aí, ó. Quem que se reelegeu? Você conta no dedo de prefeito que você... Verdade. Aqui na nossa região inteira, 2. O de Exatamente. Presidente Arves e o de Piratininga. Só. Você está entendendo, né? Tem o de Jaú também, mas é mais longe. O de Jaú já não é da região de Bauru. 2. O resto, os camarim a perder,
Não é brincadeira. Mesmo Agudos aqui, Otaviano. Lençóis. 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 O pessoal da Bel lá que fez uma administração, uma bela administração em Lençóis. Cidade inteira, mas não é brincadeira. Então, eu acho que o Porininho embarcou errado. Tinha que fazer a defesa do Rodrigo de uma maneira mais discreta e falando sempre. Não tem grana, o que ele podia fazer? Só aproveitar e mandar um abraço pro Prado, ele que entrou com muita vontade de trabalhar lá em Lençóis Paulista, ele que também, assim, não tem muita dificuldade em falar o que pensa. Fala o que pensa. E eu acho que é por aí, a população quer pessoas... O Pradinho eu dei uns conselhos para ele, tem que tomar cuidado, não entrar muito empolgado, ouvir o pessoal mais velho, porque realmente, Pradinho, você vai trabalhar sem grana na gaveta. Sem grana na gaveta. É outra coisa. É isso mesmo. Agora me responde o seguinte, tá a PEC aí, eu vou dar minha opinião adiantado, um absurdo, a hora que um presidente quer controlar os gastos do executivo, tem poderes no Brasil, que eu nem vou falar qual vetando. Agora o pessoal do PT, claro, eles vão fazer tumulto até na hora que der ainda, até na hora que eles tiverem um partidário ainda, eles vão estar na rua com uma bandeira, né? Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Pela primeira vez, um presidente, na história desse país, está limitando o gasto do executivo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Eu sou muito tranquila, já até conversei com o senhor. Nós equacionamos todos os nossos gastos, todos, né? Senão você estoura e fica numa situação difícil. O governo tem que equacionar os seus gastos. Tem que equacionar e depois ele tem que priorizar aonde vai fazer. E a gente, professor, não consegue dar tudo para o nosso filho. O governo não consegue dar tudo. Ponto pacífico. Então temos que equacionar e temos que priorizar algumas áreas onde você tem que ter realmente uma resposta para atender a população. Mas eu sou favorável à PEC, não tenho problema nenhum. Thelma, e nada impede que daqui 2, 3 anos o presidente que entrar com o apoio do Congresso derrube essa PEC. Eu acho assim, professor. Meu Deus do céu. Não é a situação hoje não tem dinheiro no país. 3 estados já estão parcelando o salário de funcionário público. O Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 3. Espera um pouquinho. A grande maioria dos estados vão parcelar o salário de funcionário público. Isso vai ser ruim para tudo. Ruim para tudo. Então, calma, nós temos que economizar, meu Deus do céu. Nós temos que ver o momento econômico. Destravou o país, destrava isso. Destrava isso, ponto pacífico, lógico. essa é a minha opinião. Professor, só tem uma ponderação. Né? Eu acho que tem realmente, é um mal necessário. Eu me preocupo muito com a questão da educação e da saúde, que são 2 pontos. Onde a população mais carente vai sofrer, se ficar 20 anos congelado. Mas você não tem dinheiro, Marquinhos. Mas por isso, Marquinhos, que está dizendo que tem que priorizar. Você vai ter que priorizar mesmo. A minha ponderação é, o problema do rombo nos cofres públicos se chama corrupção. Né? Hoje a população brasileira vai ter que pagar por uma conta que não já é dela. Pagou, já levaram todo o dinheiro embora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão justamente da saúde. É o único ponto que... A saúde e a educação que é primordial. Eu fico imaginando, as crianças não param de nascer e os idosos não param de ficar idosos. Cada vez mais a população depende da questão da saúde pública do nosso país. Pessoas, professor, o senhor sabe, o senhor tem escola. Pessoas estão tirando seus filhos das escolas particulares para colocar nas escolas públicas por conta dessa questão dessa crise. Agora a escola pública quebrou, o povo está vendo. Eles ficavam mentindo, pátria educativa, muita gente levou o filho para lá, achando que como eles... mentira, esse povo está tudo retornando para a privada. Eu fico pensando nessa dificuldade, nos próximos 20 anos, se ficar congelado, somente for reposição inflacionária, se nós não vamos estar aí deixando cada vez mais pessoas de fora desse sistema. Mas se não tem dinheiro, Marquinhos, sua ponderação é correta. Eu também acho. A educação e a saúde não podem mexer no dinheiro. Mas se não tem dinheiro... Deixa eu fazer uma colocação. Já para esse ano que vai entrar, não tem para educação e saúde, né? E acho o seguinte, que 2017, que vem aí, nós no segundo semestre vamos ter uma situação de fôlego.
tem que saber priorizar, não pode faltar para a saúde, para a educação, os programas sociais, segurança. Esses pilares são realmente para a função do Estado. Mas vai ter que saber escolher. E eu, mais que ninguém, sei o que é o problema da saúde, como médica, né? Já trabalhei no serviço público e a gente sabe da necessidade da população. Então, por isso que eu acho, tem que priorizar, tem que saber fazer a equação e não pode faltar para a saúde, educação, isso não pode faltar mesmo. Mas vai ter que ter esse equacionamento, senão nós não conseguiremos caminhar. Então, nós tivemos recentemente um grande aumento para os juízes no nosso país, né, professor? Recentemente. Não passou. Então, mas não tem passou. esse debate para aumento, né? Esse governo Quanto do Temer custa fala um montão de besteira, eles falam e depois corrigem. Quanto custa um deputado, professor, hoje? Sim, Marquinho, mas tudo isso gerou a crise que está aí. Agora nós estamos na rua sem cueca e pelado. Nós temos que primeiro vestir a cueca, entendeu? Você não quer pôr smoking já de cara. Então chegou na hora do sacrifício. O empresário tem que fazer, o político tem que fazer, o executivo não pode gastar. A saúde vai piorar, não tenha dúvida que vai piorar. Olha, não tem professor, jeito. se nós formos pensar... Mais ainda, professor. Esse nosso Mais sistema, ainda, esse sistema bicameral nosso é desnecessário. Totalmente. Né? Nós não temos necessidade de ter a Câmara dos Deputados e o Senado. A gente acompanha aqui, quer ver professor. Maior besteira, na minha opinião, Marquinhos? Eu estou falando bastante porque eu fico revoltado. Não, mas está correto. Vocês me perdoam. Aí aquele ministro da Educação lá, uma topeira escrito, eles pegam um projeto que era da Dilma e joga. E os caras estão protestando contra o... Fica sossegado, não vai passar nunca. Como é que vai transformar tudo em período integral se está dizendo que não tem dinheiro nem para tocar a educação que está aí? Se for para período integral, tem que dobrar o número de professor, tem que dobrar... E fica ainda aí meia dúzia de comunistas ainda na rua... entendeu? Não vai fazer nada, não vai ter nada na educação, Deus do céu. Eles mesmo estão cortando o dinheiro. Como é que você vai fazer integral? Você tem que contratar o dobro de professor. Aonde você vai contratar? Concordo, professor, concordo. Então, aqui em Bauru, por exemplo, um dos problemas muito sérios que a gente vive todos os dias são pessoas aguardando vaga para internação no hospital. Eu fico imaginando, horrível. Nós tivemos, professor, desde 2006, mais de 500 mortes de pessoas que aguardavam na fila horrível. Um leito. Eu fico imaginando, se for piorar ainda mais ainda a situação que já está, quer dizer, é sempre a população mais carente que vai estar lá na ponta, que não tem um plano de saúde, que não tem condições de colocar teu filho na escola, que vai estar sempre com mais dificuldades. Mas por isso que tem que priorizar. Não tem condições, então, esse fechamento ali. Eu falei demais hoje, até prejudiquei os entrevistados. A Maria Luísa, quem está falando aqui? Deixa eu ver. Maria Luísa dos Altos das Cidades. Vereadores, só tem falta 3 minutos só. Você tinha que ter puxado minha orelha antes, Enéas. Passou rápido. Vereadores, eu gostaria de saber o motivo da saída da Lázara Gazeta da SEMA. Também gostaria de saber por que a secretária Darlene já não verificou o problema da Bolsa Família antes que o Ministério Público se envolvesse. Eu mandei convidar a Darlene hoje, a Nádia vai tentar trazer amanhã ou depois de manhã a Darlene, até para contar que grana é essa que levaram de minha casa à minha vida. Aí ele continua. Não adianta nada só exigir do Michel Temer se nós não começarmos a exigir dos políticos da nossa cidade. Porque eu votei na Thelma e na Darlene, e eu quero que elas façam uma boa administração. Então eu exijo saber isso. Você é do partido da Darlene, você explica para ela. Não, a Darlene é do PMDB, mas a questão não tem problema, da nossa coligação. Não, professor, só estou dizendo para o senhor, a gente é da mesma coligação. Fica difícil para a gente, porque eu recebi todas essas situações, eu recebi lá do Ministério Público do Distrito Federal o processo. Então, existem algumas situações de pessoas, até funcionários, que receberam e que não estão em acordo. Então, tem que esclarecer mesmo, tem que buscar, tem que fazer essa visita. Saber que tem dinheiro que ver é esse que foi desviado. Que dinheiro foi destinado, e acho o seguinte... Claro. Se teve ilícito, tem que ser responsabilizado quem teve o ilícito. Eu não compactuo com os malfeitos, isso é ponto pacífico. Ô, Thelma, infelizmente... Desculpa, vai começar. Não, você não tem culpa nenhuma, quem tem que pedir desculpa aqui sou eu. Estamos em cima do horário, é só 1 minuto mesmo, Enéas? Já passou. Então, vocês não vão nem se despedir, faz assim, tchau. Tchau. Thelma, me perdoa. Que isso, professor, muito obrigado, viu? Agradeço. Me perdoa, Paulo Marquinhos. Obrigado, professor. Tchau.